Olá, sejam bem-vindos a Realux, o canal Realux, a educação do ser. Eu sou Kenai Lian e hoje venho trazer um tema do capítulo 15, Lucas, o filho pródigo. Antes de mais nada, meus amigos e irmãos, vale ressaltar que o ser transborda depois do ter. O ter é um transbordamento do ser. O Mestre, o Cristo, ele se acercava muito mais do ser do que o fazer, pois prezava o não julgar, sempre preocupado com as coisas da alma, do ser, do espírito, dos valores de alma. E assim, amigos, com muito prazer em tê-los aqui, eu trago hoje o tema, o filho pródigo. O filho pródigo, sobre vários aspectos de visão, pode ser encarado, a grosso olhar, como um menino que abdicou do conforto, abdicou da família, abdicou das posses, numa possível rebeldia, e saiu, e simplesmente foi a vida, negando a família, negando sua origem, e depois, por ter dado tudo errado, voltou redimido, arrependido, e o outro irmão não aceitou que o pai o acolheu em retorno, numa posição de igual. Porém, amigos e irmãos, em nome do Cristo, em nome da luz maior, a Realux, em nome da educação do ser, pretende aqui clarear um pouco o olhar, trazer um pouco o olhar do amor, das facetas do amor e alongar um pouco as vistas sobre o que o Mestre quis dizer com a parábola do filho pródigo. Lucas, no capítulo 15, ele diz o seguinte: pai, menino novo, adolescente, saindo da infância, você, aí, como era na sua infância, adolescência? Não queria conhecer a vida, a sexualidade, a flor da pele? Não somos assim, seres humanos, na caminhada? Muitos de nós, amigos e irmãos, esquecemos que um dia fomos jovens. Outros tantos não sabem o que é ser jovem ainda. Essa distância, essa ruptura que o Mestre sempre nos pediu, onde a gente julgue menos e possa entender o outro, entender as fases do outro. Quantos de nós não desejamos tanto que o outro seja antecipadamente tantas vezes, que entenda isso ou aquilo, ser certo ou ser errado. Crianças às vezes com 7, 8, 10 anos, e nós com pretensões de querer como se fossem computadores e colocar chips dentro. Não é assim, amigos e irmãos, não é assim. Então convido-os aqui a clarear o olhar um pouco sobre o filho pródigo. Uma vez que nos vestimos da nossa adolescência, dos nossos anseios, de quando os nossos pais deixam de ser heróis, começamos a perceber que eles não são tão heróis assim, afinal de contas, todos somos falhos. E aí vem o desejo pela vida, da vida pela vida. E quando o filho pródigo chega ao pai e pede: pai, dai-me a metade da minha vida, a metade que me pertence, e me deixa seguir. Ele não pede o patrimônio, como é encarado por muitas vezes. Não se fala em dinheiro,
Quantas vezes o mestre nas parábolas falou tanto em riqueza? Mestre, será que ele ia se colocar numa parábola para falar sobre quantias financeiras? Ali o menino pedia a parte que lhe cabia como filho obediente e pedia permissão. Pai, posso conhecer a vida? E assim o pai permitiu por ali ser um menino educado, obediente. Por que não? Entrando na adolescência, um menino calmo, tranquilo. Vai, meu filho. O pai, nesse momento, representa a criação, que sabe do fluxo de ir e vir, como maré que sobe, maré que desce. O fluxo da vida. Vai, meu filho, pode ir. E o menino foi. Se aventurou, conheceu um pouco de tudo. Sexualidade, noites, brincadeiras, um tempo escasso. E o tempo foi passando e as provisões acabaram. Um aprendizado, né? Um aprendizado para ele, né? Como todos nós passamos por esse tipo de aprendizado. Em um momento ele se sente em dificuldade. Ele encontra um senhor e pede um suporte. O senhor falou, ok, mandou ele para um sítio, uma fazenda, para cuidar dos porcos. E ele que comesse junto com a comida dos porcos, que ele tirava da natureza, né? A alimentação não era milho ainda à época. E belo momento, ilustre momento, onde tantos se perdem, amigos e irmãos. Esse é o ponto da inflexão da espiral. Ele vai à sua involução. Ele correu todos os caminhos materiais. Ele usou de todos os recursos que tinha, de todo o potencial de vida que ele tinha. E de repente ele se encontra ali, comendo com os porcos. Nesse momento de lodo do calabouço, dores, ele não deixou o sofrimento instalar. Porque a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor baliza a todos, na dor somos todos iguais. É o que fazemos diante a dor, amigos, irmãos. Nesse momento de muita dor, ele entra em si. Muitos dizem, ele caiu em si. Ninguém cai em si. Ninguém cai para dentro. Ele entrou em si. E ali, como um impulso de quem vai ao fundo do poço, como uma mola, ele entra na espiral. E ele transcende. Ali é o ponto de transcendência, de consciência. Do amor, da vida pela vida. Ali era o impulso dele. E ele pensa, o que sou? Quem sou? E quando ele pensa isso, rogando ao alto, rogando a luz vertical, a mente horizontal, as ilusões, todas caíram. Todas as ilusões mentais caíram do ego. E ali ele caiu em si. O amor que ele tinha pelo pai, que ele nunca deixou de ter. O conforto que ele tinha na casa. Quantos funcionários estavam ali trabalhando. Todo o organismo da sociedade que tinha embaixo da família dele. E assim ele toma a decisão e volta ao lar. Não precisou de coragem, apenas voltou. Mas ele não voltou o mesmo, já era outro, com outra consciência, com
com outra vivência. E ao chegar, o pai abre os braços. Meu filho, que bom ter em regresso. Sandálias, anéis para mostrar para ele que ele voltava na posição de filho e não de escravo à época. Banquete, por favor, festa pelo regresso. E o irmão dele vem. O irmão dele vem e fala: pai, o que está acontecendo? E fala: o que foi, meu filho? Como aceitas teu filho de volta? Observe que ele não chama o irmão de irmão. E assim somos nós, nessa caminhada, julgando um ao outro, não entendendo o processo de cada um, dentro dos lares, laços consanguíneos, quiçá laços que não são consanguíneos. Um dedo sempre é apontar, um dedo ao trem, 3 a você e um ao tempo registrando. Por isso volto e relembro, o mestre sempre falou do ser e muito menos do fazer, por preservar o julgar. Não julgai, não julgai. Quanto se foi repetido isso pelo mestre? Não julgai o vosso próximo. E estava ali o irmão a julgar o pai por estar recebendo o irmão de volta. Encontramos um irmão, o filho pródigo, que pôde se lançar à vida, viver a materialidade que lhe cabia, recursos financeiros, energias, o que entendemos de material, ir ao poço, numa involução, encontrar a si, impulsionar a outra polaridade da evolução, retorna evoluído. E o irmão que estava a julgar, estacionário, sempre, como boa parte de nós, sempre a julgar, sempre a criticar. Se fizesse assim, por que fez assim? Da próxima vez faça assim. Muito distante do amor. Irmão neutro, que preferiu ter e não aceitava as condições de regresso do irmão. E o pai disse assim: por que não compreende o retorno e a alegria do seu pai? O Senhor nunca fez uma festa para mim, nunca deixou eu festejar dessa forma com amigos meus. Eu quero a minha parte. Ele estava ali reivindicando, né? Eu quero a minha festa. Por que ele tem uma festa e eu não recebi minha festa? E ele fala: meu filho, tudo que é meu é seu. Olhar redentor de um pai. Possamos desta forma, amigos e irmãos, tentar introjetar um pouco do filho pródigo que há dentro de nós, desse outro irmão neutro que há em nós, nessa inércia que tanto nos encontramos, tantas vezes, que no momento de dor optamos ficar neutros num sofrimento e passar anos sofrendo, e buscar sempre a redenção desses anjos maiores, desse Cristo que nos acompanha, acreditando sempre num amanhã. Um ser que nasce dentro do mesmo ser. Essa é a vida. Deixar brotar esse filho pródigo. Uns vão dizer, mas
eu estou velho, tenho 60 anos, 70 anos, 80 anos, 40 anos. A velhice está dentro da mente, amigos e irmãos. O corpo pode manifestar uma idade. A velhice é mental. O que eu faria diferente, como uma essência do filho pródigo? Escolha um instrumento. Vá conhecer uma outra natureza. Vá visitar uma casa de crianças carentes. Vai a um recital de música. Vai aprender uma língua. Vai fazer um esporte. Vá viver uma nova forma. Einstein dizia: queres um futuro diferente fazendo a mesma coisa? Dessa forma, amigos e irmãos, que possamos clarear o amor sobre essa ótica da neutralidade, de uma inércia, que não há progresso, de um se lançar à vida, onde se apresentam polaridades, que de uma involução, uma evolução consciencial, aí encontra-se uma espiral, e desse olhar paternal que entende como o grande tempo. Assim era o Cristo. Buscava falar muito mais das raízes do ser do que dos ramos do fazer. Que possamos, com essa mensagem, de alguma forma, acreditar um pouco mais em nós mesmos. Eu sou Kenai Lian, agradeço a presença de todos e é sempre um enorme prazer falar em nome da luz, da liberdade do ser e da liberdade de ser. Em nome da Real Lux, da educação do ser.